Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no bairro do Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta do Roxo, na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias. Devido à pandemia, nós já tivemos a dificuldade desde o segundo trimestre na questão da escola bíblica dominical. Começamos com ele presencial, mas logo depois tivemos que suspender a escola bíblica e alguns trabalhos da igreja, e assim continuamos até então. Então temos postado vídeos no YouTube, cada domingo, com as lições da escola bíblica dominical, com vídeo, né? Para que os irmãos possam ver. A partir de agora do mês de outubro, novembro e dezembro, vamos voltar à escola bíblica dominical presencial, tanto na sede, como na congregação Santa Marta, como na congregação Nova Campinas. Na sede, o professor é o pastor Paulo César, na congregação Santa Marta, presbítero Renato, na congregação Nova Campinas, presbítero Omir. Eu estarei, tanto na sede como nas congregações, na medida do possível, para também auxiliar na ministração das aulas, enfim. Mas ainda estarei gravando. E aí vou explicar para os irmãos por que estarei gravando. Estarei gravando porque exatamente essa dificuldade que percebemos na época da pandemia. Na época da pandemia, todos os irmãos sem poder ir à igreja. Agora, pós-pandemia, que a pandemia não acabou ainda, mas vamos dizer assim, né? Com a abertura de várias coisas e a volta também da igreja em abrir alguns trabalhos, e agora a escola bíblica dominical. Então, a maioria dos irmãos poderá estar, e é isso que nós pedimos, esteja presente na escola bíblica dominical. Alguns irmãos, por motivo de enfermidade e alguns outros tipos de dificuldade, poderão não estar na escola bíblica dominical, e para isso servirão esses vídeos. Esses vídeos não enviarei a todos os irmãos da igreja, apenas aqueles que eu sei que terão a sua dificuldade, e eles estarão disponíveis, né? No canal Sandra Ornelas do YouTube, para que você possa acessar. Não pretendo colocar no Facebook, como coloquei até o trimestre agora passado, né? Mas apenas no YouTube, para que os irmãos tenham essa possibilidade, aqueles que não puderem ir à escola bíblica, poderem estar indo ao YouTube, né? Entrando na internet e vendo o estudo, para que também possam participar. Esse trimestre, a maioria dos irmãos já recebeu a sua revista, né, para estar presente. Na capa da nossa revista, e a CPAD mandou um papel explicando isso, está escrito terceiro trimestre de 2020 adultos. Quando a gente abre a lição número 1 está com a data de 5 de julho de 2020. Mas por que a CPAD fez assim? Por causa do problema da pandemia. Já estava tudo preparado, mas não pôde ser colocada para ser editadas revistas, e aí eles acabaram fazendo uma revista retrô. Nós estudamos agora com a comunidade do segundo tempo, com a volta do povo, o reavivamento depois do cativeiro babilônico, uma lição escrita por Eurico Bechstein em 1993, já estudado lá naquela época atrás, e estudamos assim. Por isso agora, sabe, quando chegar no primeiro trimestre de 2021, então vai estar bonitinho lá, primeiro trimestre, edição 1, a data de janeiro de 2021, quando vai ser. Isso é uma explicação. O título de todo trimestre é A Fragilidade Humana e a Soberania de Deus, com o subtítulo Sofrimento e a Restauração de Jó. Estaremos também aqui, o autor dessa lição, que já escreveu diversas lições na CPAD, nesse trimestre agora, José Gonçalves. Quero deixar apenas algumas coisas sobre esse nosso amado irmão José Gonçalves. Ele é pastor da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. Ele é escritor, ele é graduado em Teologia pelo Seminário Batista Teresina e também Filosofia pela Universidade Federal do Piauí. E ele ensina grego, hebraico e teologia sistemática na Faculdade Evangélica do Piauí, e tem comentado as lições da Escola Bíblica. Então ele comenta todo esse trimestre,
e nós vamos agora começar aqui na lição 1. Já digo ao irmão, provavelmente nós teremos 2 vídeos, sempre temos, porque os assuntos são vários, assim a gente vai comentando, e eu tenho um tempo aqui de gravação de no máximo 30 minutos, porque eu gravo no celular da minha esposa, temos um tempo de gravação apenas de 30 minutos. Então, chegando perto de 30 minutos, a gente tem que parar e fazer uma segunda parte. E eu espero que os irmãos que vão ver, que precisam ver, né, que não estarão presencialmente na escola bíblica, possam ver essas 2 partes. A lição de hoje é a lição número 1, é o livro de Jó. Nós vamos estudando, tem várias divisões, né, de momentos. Vamos estudar o livro em si, tal. Vamos estudar o personagem Jó, vamos estudar o seu sofrimento, que é o título principal, é a ideia principal do trimestre, estudar o sofrimento do justo. Vamos ver também a posição de seus amigos. E lá nas 2 últimas lições, nós vamos ver o que Deus falou a Jó e como tudo o que aconteceu com ele foi mudado para a glória do Senhor. O texto de hoje diz: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5,11. Verdade prática. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Estamos à leitura diária, espero que os irmãos tenham lido, cada um na sua casa, a leitura. E vamos à leitura bíblica em classe, que é 2 Timóteo 3,16, Ezequiel 14, 19 e 20, Tiago 5,11. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ezequiel 14. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou, se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, e nem filho, nem filha eles livrariam, mas só levariam a sua própria alma pela sua justiça. Tiago 5, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O objetivo geral desta lição é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Os objetivos específicos aí são de cada ponto, né? Temos 3 divisões. Mostrar que a partir das evidências internas do livro é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Especificar o gênero literário, de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. Identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Então vamos aqui para a introdução da lição 1. Neste trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica uma outra semelhante, diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana, e, portanto, uma obra que uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Não vamos ficar aqui comentando, não conhece o livro de Jó, mas só falar no final dessa introdução. Vamos estudar durante todo esse trimestre. Jó, num só dia, perdeu todos os seus bens materiais, em um só dia. Em um só dia, ele perdeu 10 filhos, em um só dia. A Bíblia diz que ele não blasfemou contra Deus. Em outra segunda oportunidade, ele perdeu a sua saúde, uma doença tremenda. Seu irmão ver a capa da revista, né? Vou mostrar assim porque alguns irmãos talvez não tenham revista. Aqui, o que a capa da revista nos mostra? Mostra Jó em sofrimento e os seus 3 amigos olhando para Jó. E o texto vai dizer que eles passaram 7 dias calados sem poder dizer uma palavra. Jó também não falava nada. Jó coçava as suas feridas com um caco de telha.
Então ele perdeu a sua saúde. Baixa o amor de Deus? Não. Então, essa última parte da introdução diz: o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. Deus é grande, nós somos pequenos. E é, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Então, tudo que aconteceu na vida de Jó parece, aos olhos humanos, que tudo perdeu o sentido. Mas Deus se manifestou a ele no meio dessa situação difícil. Nós vamos ver isso ao longo de todo o trimestre. Autoria, local e data do livro de Jó. O autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. A tradição judaica fala que o livro foi escrito por Moisés. Inclusive, eu posso dizer aos irmãos que sempre que li sobre o livro de Jó, estudei sobre o livro de Jó, sempre foi essa opinião colocada. Logicamente, nós estamos no século XXI, cada vez mais há pesquisas, há muitas coisas e surgem muitas teorias. Inclusive, como nós sabemos, Moisés escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele teria escrito Jó até antes de escrever o próprio livro de Gênesis. Ele teria escrito este livro quando ele ainda estava lá pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Alguma teoria, não estamos dizendo aqui que é, minha irmã, apenas estamos falando, colocando algumas coisas. Jó poderia ser até um parente de Jetro, e Jetro ter contado essa história do que aconteceu com Jó, porque nós vamos ver aqui durante essa estrutura aqui da primeira lição, que Jó não era descendente direto de Abraão, ou seja, não era um hebreu, não era um judeu, mas era um homem temente a Deus, como vamos ver no livro todo. Então, Moisés teria provavelmente ouvido isso. Bom, há outras teorias aqui, por exemplo, Eliú. Muito difícil que Eliú tenha escrito o livro. Eliú era o quarto amigo, aquele que ficou calado e só falou depois que os 3 primeiros amigos falaram. Por quê? Como isso teria chegado aos judeus, já que é uma história de uma pessoa não judia, isso é considerado para os judeus algo inspirado por Deus. Então, essa questão de Eliú é um pouco complicada. Agora, Salomão, Ezequiel, são outras teorias. Eu, particularmente eu, pastor Hélio, prefiro acreditar que foi Moisés. Não tem, não. O livro tem. Moisés escreveu o livro? Não tem. Mas eu prefiro ainda crer e acreditar que foi Moisés. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma coxa de retalhos. Afirmam que ser ele a produção de vários autores em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Então, nós vemos modernamente muita gente quer pegar não só o livro de Jó, mas vários livros da Bíblia e questionar vários pontos. E aqui alguns estudiosos, enfim, acham que houve vários autores do livro. A Bíblia não mostra isso. A tradição religiosa cristã não mostra isso. Então, acreditamos que houve um só escritor. Não sabemos exatamente quem foi, mas aqui no final ele diz: o autor conhecia a forma poética e nela expressou uma parte do livro. Na nossa Bíblia, ela está dividida, a Bíblia é cristã, né, vamos dizer assim, e protestante, melhor ainda, ela está dividida no Antigo Testamento em partes separadas. Primeiro nós temos o Pentateuco, os livros da lei de Gênesis a Deuteronômio. Depois nós vemos com livros históricos, que começa em Juízes e vai até Esther. Ali, Juízes, Ruth, 1 Reis, 2 Reis, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí depois vem o livro de Jó, é o livro poético.
Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Salomão. Aí nós vemos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois vem os profetas menores. Eu não vou lembrar os profetas menores aqui na ordem, né? Mas os irmãos sabem lá que são os profetas Joel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, Sofonias, Abacuque, faltou um aí. Ageu, Zacarias e Malaquias. Só faltou um entre Sofonias e Abacuque ali. Os profetas menores. Depois, no Novo Testamento, mas não vamos falar do Novo Testamento, nós estamos lendo o livro do Antigo. Então, poéticos. Era um livro que foi escrito de forma poética. A pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. E às vezes as pessoas começam a achar que personagem X tipo assim, vou só para não entender, né? Nós temos algumas fábulas contadas no mundo secular. Joãozinho e Maria, não sei o que lá e tal. Então, pessoas que levam um nome, mas que não são reais, é apenas para contar uma história. Não, Jó era real e não vamos ver isso aqui. Porque conhece que Jó viveu, passou tudo que ele passou, do jeitinho que a Bíblia narra, tudo que aconteceu com ele, e depois foi escrito para que nós pudéssemos nos inspirar nessas palavras. O profeta Ezequiel confirma que, de fato, foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel, leitura bíblica em classe que lemos ainda há pouco em Ezequiel 14. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como a sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Da mesma forma, na nossa leitura bíblica em classe, lá no Novo Testamento, Tiago fala sobre Jó. Então, não haja dúvida, Jó existiu e passou por tudo que ele passou. A terra de Jó, onde Jó nasceu, ou morava, enfim. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Jó 1:1. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Aí tem uma citação aqui de Jeremias 4:21 e 25:20. Portanto, como falamos ainda há pouco, e talvez na lição toque mais uma vez, não era alguém nascido descendente de Abraão, que Deus chamou ele para fazer dele uma terra e parentela, né? Sai do meio da tua terra e da tua parentela, vai bater gosto ali, vai ter uma grande nação, não era descendente direto dele, e viveu em outro lugar. Mas não é o único personagem que mostra que temia Deus. Melquisedeque apareceu a Abraão, era um homem temente a Deus, Jó também. Enfim, havia outras nações naquele período, homens tementes a Deus. Depois que veio a lei de Moisés, aquela coisa toda, as pessoas precisavam, se temessem a Deus verdadeiramente, vir, se considerar, participar, guardar a lei, para que pudesse ser considerado verdadeiramente alguém que serviu o Senhor. Antigo Testamento, viu, amado irmão? Nós estamos falando. O Novo Testamento é aceitar Jesus. A época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. Abraão, Isaac e Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. As filhas de Jó eram corredeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido na lei mosaica. Números 27:8. A palavra hebraica quesitar, traduzida como peça de dinheiro, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis 33:9 e outra em Josué 24:32. Então, que época que Jó viveu? O livro não fala. Como é que as pessoas vão descobrir isto? Não só o livro de Jó, mas qualquer outro livro. Por coisas que estão escritas no livro, por situações mencionadas no livro que podem entender. Bom, quem oferecer sacrifício pelos filhos, se os filhos houvessem feito algum pecado? Jó. Se Jó vivesse na época patriarcal e fosse um judeu, ou melhor, na época de Moisés, né, da lei de Moisés, ele teria que ter, como eu falei no ponto anterior, teria que se circuncidar, passar a guardar a lei de Moisés e servir o Senhor. E aí ele teria
que pedir ao sacerdote que oferecesse sacrifício para o seu filho. Jamais ele poderia fazer oferecer. Então, ele viveu na época patriarcal. Em algum momento daquela época em que os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, enfim, não no tempo da lei. Depois ele cita a questão de um quesito da lei que dizia que as filhas não poderiam herdar as filhas mulheres com os filhos homens, citando aqui número 27,8, mas em 42,15 elas mostra que elas eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos. Então, algumas características para mostrar em que época Jó viveu. Então, vamos lá, minha amada irmã. Eu vou ler aqui um subsídio que eu acho importante, não está na revista do aluno, então, portanto, os irmãos que receberam uma lição não terão. Diz assim: Jó é um dos livros sapienciais e poéticos do Antigo Testamento. Sapiencial, porque trata profundamente de relevantes assuntos universais da humanidade. Poético, porque a quase totalidade do livro está elaborada em estilo poético. Sua poesia, todavia, tem por base um personagem histórico e real e um evento histórico e real. Os fatos do livro se desenrolam na terra de Uz, e posteriormente vai ser o território de Edom, localizado ao sudeste de Mamor, ao norte da Arábia. Assim sendo, o contexto histórico de Jó é mais árabe que do judaico. Se não foi o próprio Jó o escritor, deve ter obtido informações detalhadas de escritas orais oriundas daqueles dias após ele utilizou sob o impulso da inspiração divina para escrever o livro A Feição em que o temos. Certas partes do livro vieram evidentemente da revelação direta de Deus. Sim, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Fatos contados aqui, escritos e deixados para nós, são inspirados por Deus. Vamos entrar no ponto 2. Como eu disse, já vou repetir para o irmão, não dará para a gente terminar com um vídeo só. Então faremos 2 vídeos, mas vamos continuar ainda no primeiro vídeo, depois paramos e começamos o segundo. Estrutura literária do livro de Jó, prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa, nessa ordem. Ele está literalmente organizado assim. Uma prosa nos primeiros capítulos, e só para o irmão entender, isso tem na sua revista, tá, meu amado irmão? CPAD, eu até gostei, porque por um tempo as revistas não vinham com isso, mas esse trimestre veio. Vocabulário. Lá no finalzinho, terminou o estudo, depois da conclusão, na sua revista está escrito vocabulário. Então, por exemplo, patriarcal, que citamos ainda há pouco, relativo ao patriarcado, forma de organização social para a pessoa mais velha ter uma grande família, sendo honrada e respeitada, que era o caso de Jó. Prosa, discurso direto, texto organizado em parágrafos. Então, isso significa prosa, que foi a maneira como o livro foi escrito. Prosa, poesia, prosa. Uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, um prólogo, Jó 1, 1 até o capítulo 2, 13, e o epílogo, no 42, 7 a 17, estão em prosa. Texto intermediário, ou seja, do 3, 1 ao 42, 6, de maneira poética. Organização. No texto, em poesia, há uma seguinte organização. Um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildad e Zofar, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Eu não vou falar muito sobre esse aspecto, nós vamos estudar isso ponto a ponto em cada lição. Então, Jó falou um pouco, depois houve um momento que seus amigos falavam, Jó falava um amigo, Jó falava, depois falava outro amigo, Jó falava, até quando eles cessam as suas palavras, e aí ele entra e tem 3 ciclos de palavra dele, depois o próprio Deus fala a Jó várias vezes, e depois a restauração de Jó, especialmente no capítulo 43, do 1 ao 6, onde ele coloca-se, né, como alguém que não entendia,
e agora começaram a entender pelo aquilo que ele passou, e depois a restauração em si dele, olhou para os seus amigos, Deus transformou o cativeiro dele, aquilo tudo que nós vamos estudar lá para o final do trimestre. Abundância de figura de linguagem. O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido, ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida, em Jó 7,6, conforme vento, Jó 7,7, nuvens 7,9, sombra 8,9, 14,2, uma corrida, uma águia, uma flor. No livro também há o recurso estilístico de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. O que é paralelismo? Semelhança, correspondência entre duas coisas. Então, a metáfora, né? Ele citou aqui alguns textos. Deixa eu aqui apenas utilizar a Bíblia agora para falar com os irmãos. Então, ele diz aqui, ó, Jó 7,6. Vamos abrir aqui. Diz aqui, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Então, o tecelão faz ali a sua obra. Ele comparou isso à vida dele, o vai e vem do tecelão, né? Mais ou menos seria, né? Ele está bem, estava numa situação boa e de repente ele veio para uma situação ruim. E ali ele vai usando o livro, né? O autor do livro, logicamente, nós estamos falando aqui, parece que é Jó que escreveu, né? Mas provavelmente não foi ele, como já falamos no início. Então ele fala da nuvem, fala do vento, fala da sombra. É metáfora, uma figura de linguagem para você tentar entender as coisas com uma noção melhor do dia a dia. As pessoas conhecem a nuvem, conhecem o que o vento faz, conhecem o que a sombra faz, uma corrida. Ele mostra a sua vida, as situações que estão acontecendo a ele, de acordo com esta situação. Nós vamos parar aqui o nosso vídeo e vamos voltar com o ponto 3, terminando então a lição de hoje.